Um pêndulo é constituído por uma partícula de massa m, suspensa por um fio de massa desprezível, flexível e inextensível, de comprimento L. O pêndulo é solto a partir do repouso na posição A e desliza sem atrito ao longo de um plano de inclinação alfa, como mostra a figura. Considere que o corpo abandona suavemente o plano no ponto B, após percorrer uma distância D sobre ele. A tração no fio, no instante em que o corpo deixa o plano, é. Então se liga, fera. A situação é exatamente essa daqui. Ele fala que o corpo é abandonado a partir do repouso da posição A e desliza sem atrito até a posição B, onde na posição B, suavemente, ele abandona o plano. Então eu teria que na situação B, o fio aqui estaria esticado e o meu corpo B suavemente aqui abandona o plano. Beleza? Então nessa posição B, se ele fala que suavemente ele abandonou o plano, eu posso considerar que a força de contato entre o corpo e o plano vai para zero, que seria a força de reação normal. Mas nessa posição B, quais são as forças que atuam sobre o meu corpo? E aí se liga, fera. As forças que atuam sobre o corpo nessa posição B, nós teríamos a força peso, vertical e para baixo. Nós teríamos a força peso, vertical e para baixo. E teríamos aqui a força de tração. A força de tração perpendicular ao nosso plano. A força de tração perpendicular aí ao nosso plano. Beleza? E aí, se você somar essa força de tração com essa força peso, você vai encontrar exatamente... aliás, se você prestar atenção, o movimento pendular aí, se ele vai abandonar suavemente, o plano inclinado, essa força resultante na direção do fio, que está orientada para o centro, é uma resultante centrípeta, né? Ou seja, eu posso pegar essa força peso e posso fazer aquela velha e boa decomposição, né? Essa força peso, eu posso trazer ela aqui, ó, para a direção da tração. Essa força peso, eu posso trazer ela aqui para a direção da tração. E nós teremos aqui a componente do peso na direção da tração, que seria o nosso P cosseno de alfa, né? E eu posso trazer essa componente da força peso na direção que é paralela ao plano. E essa componente da força peso na direção paralela ao plano seria o nosso P seno de alfa. Lembrando que no plano inclinado, né? Esse ângulo alfa aí, o ângulo de inclinação do plano está aqui, ó, entre a força peso e o P cosseno, né? A componente do peso na direção perpendicular ao plano, que a gente chama de PY, né? Componente PY e componente PX, beleza? Então perceba que na direção radial, né? Quem seria a minha resultante centrípeta? Aí nós sabemos que a resultante centrípeta ou força centrípeta seria a força de tração menos o P cosseno de alfa. Essa seria a nossa resultante centrípeta, né? A força de tração menos o P cosseno de alfa. Onde nós sabemos que essa resultante centrípeta é dada pelo produto mv² sobre o raio, né? A tração é a pergunta da questão e a força peso mg cosseno de alfa. Tranquilo? mg cosseno de alfa.
Mas quem seria essa velocidade V, né? Como é que eu faço para calcular essa velocidade V? Porque eu posso fazer o seguinte, ó, a força de tração aqui seria mv² sobre o raio mais mg cosseno de alfa. Beleza? mv² sobre o raio mais mg cosseno de alfa. Tranquilo? E eu posso descobrir, eu preciso descobrir essa velocidade. Até porque a nossa resposta aqui está em função da massa, está em função da gravidade, né? Está em função de D, que é a distância exatamente aí entre os pontos A e B, e está em função de L, né? Ó, beleza? Então eu preciso tirar aí essa massa, essa velocidade. E esse raio, no final das contas, ó, eu já vou substituir aqui logo. Esse raio é o próprio comprimento do fio, né? O raio aqui é o comprimento do fio. O raio seria L, beleza? Então eu preciso ir atrás dessa velocidade V². Aliás, dessa velocidade V. E aí você pode resolver essa velocidade V por conservação da energia, né? Já que do ponto A ao ponto B nós não temos força de atrito. Ou você pode calcular essa velocidade V pela cinemática, né? Porque a aceleração do plano inclinado, a aceleração de um corpo num plano inclinado sem atrito, é o G seno θ, né? Então, se eu conheço a aceleração, eu posso calcular essa velocidade. E aí fica a seu critério, beleza? Fica a seu critério. Se você quiser, vamos lá. Vou dar aqui duas opções para você calcular essa velocidade. Vou botar aqui passo 2. Passo 2, primeira opção. Por conservação da energia, o que é que eu posso considerar aqui? Ele sai do ponto A a partir do repouso e chega no ponto B com uma certa velocidade V. E aí do ponto A ao ponto B, se você imaginar aqui, ele percorre essa distância D, né? Essa distância aqui vale D, mais a altura aqui vale H, ó. Essa altura aqui vale Hzinho. Tranquilo? E aí, se você prestar atenção em relação a esse nível de referência aqui que eu coloquei, no ponto A ele só apresenta energia potencial gravitacional. Então seria mgh. No ponto A ele só apresenta energia potencial gravitacional, ou seja, mgh. E no ponto B ele só apresentaria energia cinética, né? mv² sobre 2. Beleza? E aí eu descubro essa velocidade V. Tranquilo? Onde, se você prestar atenção, esse ângulo alfa do nosso plano, em relação à horizontal, o ângulo em relação à horizontal e à inclinada. Esse ângulo alfa está aqui, ó. Esse ângulo alfa está aqui. Ou seja, se eu quiser que apareça a distância D, o seno de alfa é H sobre D, né? O seno de alfa é H sobre D. Beleza? Então deixa eu escrever isso para vocês. Dessa figurinha aqui, ó, eu escrevo que o seno de alfa é H sobre D. Tranquilo? Logo, essa altura H é o D seno de alfa. Beleza? Então eu posso cancelar aqui M com M. A massa vai embora com a massa. Tranquilo? Essa velocidade aqui, V², vai ser igual a 2 vezes GH. Ou esse V² vai ser igual a 2 vezes G. E essa altura H é o D seno de alfa. Essa altura H é o D seno de alfa. Essa seria a primeira opção para você calcular esse V². Eu não vou tirar a raiz porque lá está V² na nossa expressão. Então V² seria 2G D seno de alfa, né? Qual seria a segunda opção? Você poderia fazer por equação de Torricelli. Qual seria a segunda opção? Cinemática, né? Você deve saber que no plano inclinado sem atrito, a aceleração do corpo é G seno θ. No caso, G
seno de α, né? No plano inclinado sem atrito, a força resultante responsável por fazer o corpo descer acelerado é o P seno de α, né? Então fica P seno de α igual a M vezes A. Como força peso é massa vezes gravidade, ficaria mg seno α igual a ma. Massa vai embora com massa. Então a aceleração no plano inclinado sem atrito seria o g seno de α. E eu posso calcular isso aqui pela equação de Torricelli, ó. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S, né? Mais 2AD. Mais 2AD. Como ele parte do repouso, a velocidade inicial é 0. Então fica 2 vezes, que é a minha aceleração? É o G seno de α. Vezes D, ó, tá? Então, por cinemática, a velocidade ao quadrado seria 2 vezes G vezes D seno de α. A mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, você escolhe aí se você faria por conservação da energia, né? Ou você faria por cinemática, equação de Torricelli, a velocidade V quadrado é a mesma coisa, tranquilo? Outra coisa que eu posso fazer aqui também, tá? Outra coisa que eu posso fazer aqui também é descobrir quanto vale esse cosseno de alfa, né? Quanto vale esse cosseno de alfa. Para isso, eu vou pegar essa projeção aqui, ó. Imagina essa projeção aqui. Esse triângulozinho aqui que eu estou destacando para vocês, ó, tá? Essa altura aqui vale H. Essa altura aqui vale H. E esse lado aqui vale L, né? Onde está esse ângulo alfa, né? Onde está esse ângulo alfa? Lembra que o ângulo alfa é o ângulo formado entre a vertical e a direção da tração, que coincide exatamente com a direção do fio. Então esse ângulo alfa, ele está aqui em cima, ó. Esse ângulo alfa, ele está aqui em cima, beleza? Então eu posso escrever, deixa eu colocar aqui para ver se não fica bagunçado. Eu posso escrever, botar de verde, eu posso escrever que o cosseno de alfa é igual a H sobre L, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa, né? Cosseno de alfa igual a H sobre L. Mas você sabe que H é o D seno de alfa. Então eu posso escrever que o cosseno de alfa, eu sei que H é o D seno de alfa, então ficaria D seno de alfa sobre L. Beleza? Então o cosseno de alfa seria D seno de alfa sobre L. Pronto, fechou. Acabou nossa questão aqui. Onde tem velocidade? Onde tem velocidade, eu vou trocar por 2G D seno alfa. Onde tem cosseno de alfa, eu vou trocar por D seno alfa sobre L. E o resto aí é só você brincar agora com a matemática. A física aqui acabou faz tempo, tá? Então vamos ficar com... Quem seria essa força de tração? Vou continuar aqui de amarelo, tá bom? A força de tração seria igual a massa... Botar massa sobre L aqui, massa sobre L, que multiplica V quadrado. Quem é o V quadrado? 2G D seno de alfa mais mg, que multiplica o cosseno de alfa. Quem é o cosseno de alfa? É o D seno de alfa sobre L. Perfeito? Pronto. Agora é só você brincar com isso aí, né? É só você brincar com isso aí. Dá para colocar o... Aliás, eu vou ter aqui, ó, 2mgd seno de alfa sobre L mais mgd seno de alfa sobre L, né? Então é só você somar isso aqui, ó. Então essa força de tração seria só organizando aqui, só para ficar organizado. Vou deixar aqui a brincadeira organizada, tá? Ficaria que a força de tração é igual, vou colocar aqui, ó, 2mg vezes D seno de alfa sobre L, isso tudo sobre L, tá? Mais mg
D seno de alfa sobre L. Fechou? Beleza? Conclusão, essa força de tração seria igual a quanto? Essa força de tração, eu vou apagar aqui, tá? Essa segunda opção, para eu ter espaço aqui. Essa força de tração, quando eu fizer essa soma aí, ó, 2mg d seno de alfa sobre L mais mgd seno de alfa sobre L, isso vai me dar quanto? 3, né? 3 o que, tá vendo? Isso vai me dar 3 mg, que multiplica d sobre L, foi como está na questão, tá? Que multiplica d sobre L vezes o seno de alfa. Beleza? Essa é a nossa resposta. Então, a força de tração, 3mg d sobre L, seno de alfa. E aí, se você retorna lá para a nossa questão, a alternativa correta aqui seria a alternativa C, tá? E com certeza você vai detonar no seu vestibular. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e vamos juntos em busca do seu sucesso. E não esqueça, aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!